Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou o professor Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus e aqui no canal nós temos comentado as lições de adulto e também a lição de jovens. Neste momento estaremos falando sobre a lição de número 4, a lição de adultos, missões transculturais no Novo Testamento. Estaremos vendo alguma coisa relacionada, sobre esse assunto. Já temos falado sobre a missão na natureza de Deus, também no Velho Testamento, e agora estaremos falando sobre missões no Novo Testamento. Estaremos agora nesta lição falando então um pouco sobre esse assunto tão importante, que é inclusive o carro-chefe de toda a igreja que prega o Evangelho. A nossa introdução diz: nesta lição estaremos estudando missões transculturais no Novo Testamento. Veremos que a partir de Cristo enviando os seus discípulos, essa continua a ser a função da igreja. E isso fica bem claro em todo o Novo Testamento. Então a gente vê que Jesus, ao começar o seu ministério, ele ficou ali preparando os discípulos para depois os enviar a pregar o Evangelho. Haja vista a grande comissão e de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então estaremos vendo também, já o estudamos, como disse anteriormente, no Velho Testamento, como era isso no coração de Deus, a natureza da missão, e agora estaremos vendo ela um pouco mais na prática, porque o Novo Testamento dá início a esta nova empreitada de levar o Evangelho até os confins da terra. Então nós estaremos vendo que é uma função da igreja, e como já falamos, isso não é um trabalho periférico da igreja, mas é a igreja, A igreja existe por causa da missão, Um certo comentarista diz que Deus não tem uma missão para a igreja, mas tem uma igreja para a missão, Então estaremos trabalhando sobre isso aí. É um Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Desde o Velho Testamento, vemos Deus chamando os seus servos para fazer missões. Vimos isso na chamada de Abraão, Isaías, Jonas, entre outros. Já no Novo Testamento, vemos Cristo instruindo a grande comissão aos apóstolos, e isso era o caráter da igreja de Mateus a Apocalipse. Então o Novo Testamento, ele veio mostrando essa missão da igreja, o caráter da igreja é evangelizar a todos, levar as boas novas do Evangelho a todos. Então a gente vai ver isso desde Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, até o livro de Apocalipse, onde também vemos ali, inclusive relacionado à igreja da Ásia, onde Deus fala ali como eles sendo testemunha, Então vamos ver um pouco mais aí. Essa lição, ela alguns temas, algumas partes dela tem sido um pouco repetitiva. Então a gente não vai ficar muito tempo aqui nesse estudo, porque muita coisa que está sendo dita aqui nós já falamos também em lições anteriores. Então vamos nos ater mais àquele assunto que ainda não foi discutido, Uma perspectiva missionária no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus revela seu coração missionário através de Cristo, fundando a sua igreja. Como Israel falhou em sua missão de evangelizar o mundo, a igreja nasce para cumprir esse papel. Aqui a igreja não é remetente, mas remetida. Sua missão não é secundária, mas a sua existência. A igreja existe ao ser enviada e edificar-se visando a sua missão. Então é interessante que há poucos dias ouviu alguém perguntando o que seria do mundo se Israel tivesse aceitado a Cristo. Não mudaria nada, simplesmente eles seriam os primeiros pregadores do Evangelho, assim como a igreja nasceu dentro do judaísmo, Os primeiros cristãos eram judeus. Então, se a nação de Israel tivesse realmente aceitado a Cristo, não mudaria nada na questão do Evangelho. Através deles, Deus alcançaria o Evangelho. O problema é que eles não aceitaram a Cristo e não o crucificaram. Então, os gentios que já tinham aceitado e os apóstolos, que eram todos judeus, que continuaram a sua grande missão, estabeleceram então uma nova igreja, uma igreja que não tinha a ver mais com uma nação, como era o caso de Israel, uma raça etnia, mas sim um grupo de pessoas de todas as raças, tribos e línguas, como diz o apóstolo Paulo. Agora não há grego, não há judeu, não há cita, não há bárbaro, Então esta é a igreja do Senhor, a igreja com muita gente de outras etnias, formando ali um grupo só, uma mesma língua, o mesmo espírito, num propósito só. Então, mesmo que Israel não tivesse falhado, a igreja existiria. Por quê? Porque a partir de Israel, a igreja nasceria através da pregação deste povo. Então, a igreja não nasceu porque Israel falhou. A igreja, de qualquer maneira, ela estaria nascendo. Independente de Israel pregar ou não,
a igreja existiria, né? Então, essa ideia de que nós ficamos no lugar de Israel porque Israel falhou, isso não é verdade. Nós continuamos o que Israel deixou de fazer, né? Mas a função era deles e passou para a igreja exatamente pelo fato deles não aceitar a Cristo, mas não mudaria nada se eles tivessem aceitado. A igreja continuaria existindo. A igreja, à luz da revelação. À luz da revelação divina, a igreja tem uma tarefa inacabada de pregar o evangelho a toda criatura. Inacabada por quê? Porque enquanto estamos aqui, somos os pregadores do evangelho. Então não acabamos ainda essa missão que o Senhor tem colocado sobre os nossos ombros. Com isso, a igreja passa a ser a agência única de divulgação do evangelho. A missão não constitui uma atividade periférica de uma igreja firmemente estabelecida, uma causa piedosa que deve ser atendida quando o fogo doméstico já está fumegando. A atividade missionária não é tanto uma ação da igreja, mas a igreja é em ação. Então olha que interessante, ela não é uma atividade periférica, né, como uma causa social, né, piedosa, não, é uma obrigação da igreja, né, é uma necessidade que a igreja precisa preencher para levar o evangelho ao mundo, né? Então a gente vê aí que é uma atividade que é uma ação da igreja, né? Mas é uma igreja em ação, não é uma ação da igreja, não é algo que a igreja faz, mas é a igreja em ação, a igreja militante, né? Pregando esse evangelho. Então não é um trabalho periférico, é uma atividade obrigatória para a igreja, né? Todo mundo que faça parte de uma igreja tem por obrigação pregar o evangelho, né? Levar esse evangelho a toda criatura. Estamos falando de missões transculturais, porém nós começamos dentro da nossa própria casa. A própria grande comissão diz isso, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, né? Missões nos evangelhos e nos atos dos apóstolos. Agora estaremos entrando um pouquinho sobre como que era a visão nos outros livros da Bíblia. É evidente que é o livro que mais fala de missões no Novo Testamento, é o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque ali a gente vê os primeiros empreendimentos missionários, a partir do apóstolo Paulo e Barnabé, um pouco antes também ali em Samaria, Filipe pregando aos samaritanos, depois os apóstolos, né, Pedro e João indo para lá. Então a gente já vê ali a igreja numa ação total, pregando o evangelho, alcançando vidas. O próprio Pedro, né, pregando a Cornélio, que era um romano, né? E então assim, a gente vê Deus ali já começando a mostrar para o povo, os discípulos, que eram todos judeus, que Deus tinha um propósito, que eles levassem o evangelho a todos. Então o livro de Atos, na verdade, é o que mais fala sobre isso. No Novo Testamento, nós vemos também Jesus enviando apóstolos, mas ele envia aos judeus, ele fala assim, eu vos envio à casa de Israel, né? Então é interessante a gente ter esse cuidado, né? Porque o ministério de Jesus foi dentro da cultura hebraica, foi dentro da cultura judaica, foi ali dentro dos muros de Jerusalém, né? O máximo que eles conseguiram sair foi até Samaria, que antigamente também era a capital do reino de Israel. Então, mas depois ali ele pregou para algumas pessoas nas mediações de Tiro e Sidom, mas era na sua passagem, não quer dizer que ele foi lá para fazer isso, né? Então ele passava por ali ele pregava, mas já mostrava também ali o seu caráter missionário, né? Então nós vemos aí, nos evangelhos a missão ficou mais local do que transcultural, aquilo que eu acabei de falar. Jesus exerceu o seu ministério praticamente para os da sua nação. Inclusive, a priori, ele disse que não entrassem em aldeias de samaritano, mas que primeiro pregasse a judeus. Não quer dizer que Jesus estava proibindo eles pregar para samaritanos. Ele falou que a prioridade era pregar para os judeus e depois os samaritanos, né? O motivo é que, além de pregar primeiro aos da casa, os samaritanos eram um povo hostil, né? Hostis aos judeus. Olha o caso da mulher samaritana, por exemplo. Mas, após a sua ressurreição, ele estabeleceu a pregação até os confins da terra. Então, uma das coisas que Jesus mostra ali é que os judeus os apóstolos teriam dificuldades para pregar para os samaritanos. Por quê? Porque eles eram hostis, né, à cultura judaica, eles eram contra o judaísmo. Nós temos aqui o caso da mulher samaritana, que ela discutiu com Jesus só pelo fato de Jesus pedir ela água. Então existia uma inimizade, então era mais difícil para eles alcançar esse povo. Então primeiro, alcançar os da sua nação. Mas após a sua ressurreição, aí ele fala que o evangelho deve ser pregado em Jerusalém,
Judéia, Samaria e confins da terra. Então ele faz questão de especificar Samaria também. Então não era que ele não queria que pregasse, mas sim que primeiro aos da casa. É exatamente isso que a igreja precisa aprender. A igreja não adianta focar missões lá fora se ela não faz missão onde ela está implantada, onde ela está ali. Eu não adianta eu querer ser missionário lá na África se eu não consigo fazer missões aqui. Missionário na Indonésia, se eu não consigo passar por lutas aqui, porque esses lugares são lugares na Indonésia, a partes da China são lugares onde é proibido o evangelho. Então, para a pessoa ir para lá, ele vai disposto até morrer. Imagina, a pessoa não suporta as lutas daqui e já quer pregar lá do outro lado. Então, é isso que Jesus estava ensinando. Primeiro, começa dentro da sua casa, começa a pregar na sua vizinhança. A igreja precisa fazer uma obra evangelística em volta do prédio onde ela está ali, ali nas mediações no bairro onde ela está alocada. Ela precisa fazer para depois enviar a missão. Não quer dizer que ela não possa fazer missão enquanto ela não fizer esse trabalho. Ela pode fazer ambos paralelos, né? Ao mesmo tempo enviando missionários e fazendo também missões locais. Mas aqui nós vemos aqui que o ministério de Jesus foi voltado mais para uma missão. Apesar de nós estarmos falando de missões transculturais, missão está no coração de Deus a partir de Jerusalém. É bom a gente entender isso, porque senão fica naquela ideia de que Deus vai alcançar só os povos lá fora. Um dia nós também fomos esses povos que foram alcançados. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que missão, independente de ser local ou transcultural, sempre será missão e sempre estará no coração de Deus. No Atos dos Apóstolos, como eu acabei de dizer, nos Atos dos Apóstolos, após o Pentecoste e os sinais que começaram a acontecer, iniciou-se uma perseguição na igreja, forçando a igreja a sair dos limites de Jerusalém. Nessa perseguição, vemos Filipe agora pregando em Samaria, e depois os próprios apóstolos descem para lá. Inclusive pregou para Eunuco, que pertencia à Etiópia. Pedro também declara que o evangelho também estava alcançando os gentios na casa de Cornélio. Então a gente vê aqui que no Atos dos Apóstolos foi aonde o apogeu da missão foi concretizada, porque ali eles começaram a pregar. Observe que após a perseguição que foi instaurada, eles começaram a fugir, e aonde eles passavam, eles pregavam o evangelho. Filipe prega em Samaria, muita gente se converte, depois os apóstolos são enviados para lá, para orar para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Então a gente vê Deus dando o seu dom, O próprio apóstolo Pedro teve dificuldade quando era para batizar Cornélio, quando era para pregar para Cornélio, melhor dizendo, lá em Atos capítulo 10, a ponto de Deus precisar mostrar para ele uma revelação para que ele entendesse que Deus purifica qualquer coisa impura. Então, se não tem tu imundo que Deus purificou, porque para o apóstolo Pedro, mesmo sendo um cristão, ele entendia que os gentios eram pessoas impuras, circuncisas, Então, ele precisava quebrar esse preconceito religioso para evangelizar, precisava quebrar essa dificuldade, de achar que Deus não pode salvar certo grupo de pessoas. Deus pode salvar a todos que se arrependem, Tem gente que fala assim, aquela pessoa não merece salvação. Ninguém merece, é a graça de Deus que nos alcança, não somos merecedores de salvação, Então nós vemos aí que o evangelho no Atos dos Apóstolos foi mais intenso, Aí a gente vai ver mais um pouquinho adiante aqui, o missionário Paulo e Barnabé, em Antioquia vemos a primeira igreja enviar missionários para o campo estrangeiro. Paulo e Barnabé foram os primeiros missionários oficiais da igreja que foram chamados para pregar aos gentios. Foi aí nessa igreja que nasceu o maior missionário de todos os tempos. Inclusive, em relação a Paulo, Deus já havia dito que ele era escolhido para essa grande obra. Então, nós vemos aqui, a partir de Atos dos Apóstolos, nós citamos aqui alguns exemplos, e agora encontramos o apóstolo Paulo, aproximadamente lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele sendo separado junto com Barnabé, para então levar o evangelho para fora dos contornos de Jerusalém, para fora dos limites de Jerusalém, saindo ali da própria Antioquia, onde ele foi, porque ele não foi aceito em Jerusalém quando ele se converteu. Nós vemos ali, conhecemos a história do apóstolo Paulo, a sua conversão. A partir da sua conversão, então, ele foi enviado para pregar o evangelho aos confins da terra. Paulo foi o maior missionário que existiu, que passou por essa terra. A gente fala assim, o maior depois de Jesus, só que Jesus é um caso atípico, porque ele veio com a função de estabelecer a igreja, Então, quando a gente fala de Cristo, a gente volta naquela máxima de que a missão é a missão de Deus, missio Dei. Jesus, ele é o próprio Deus, Mas o primeiro missionário, o maior missionário que existiu a levar o evangelho aos gentios,
foi exatamente o apóstolo Paulo. Junto com Barnabé, Paulo sobressai. Barnabé, depois, ele não aparece mais na história, né? E Paulo continua na sua viagem missionária. E a Bíblia diz que ele nasceu para fazer esta obra. Deus já o tinha escolhido. Então, observe como a missão já estava no coração de Deus. Antes mesmo de Jesus salvar, levantar a igreja, ele já tinha escolhido Paulo para ser um grande missionário. Ou seja, Paulo tinha pouca diferença de idade de Jesus. Então, mesmo assim, já tinha sido escolhido mesmo antes da igreja existir como igreja missionária. Olha que interessante como estava no coração de Deus e de Cristo esse trabalho de missão, né? A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Aqui nós temos algumas dificuldades em alguns comentários que eu quero fazer questão de ressaltar, né? É que quando você vai estudar as cartas, você não vê muito essa questão de missões, de pregar o evangelho, de atravessar fronteiras, porque as cartas elas são mais instrutivas. Ela faz parte das missões, por quê? Porque não adianta eu pregar a palavra para alguém e depois não trazer uma instrução sobre o caminho do céu. Então a carta, ela corrobora com o trabalho missionário, a carta corrobora com a doutrina dos missionários. Então, por isso nós podemos ver, fica subentendido missões através dos ensinamentos, porque a Bíblia fala assim, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar, né? Então, o ensinar, né, fazendo discípulos, é a partir dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Não tem como eu fazer discípulo de alguém se eu não conheço os princípios, né, da igreja. Então a carta ela trabalha mais nesse propósito. Sendo Paulo um missionário que existiu, é natural ter como tema principal seu ministério a pregação do evangelho. Ele não trouxe despertamento para os gentios, mas preocupou em fazer discípulos para continuar o trabalho missionário. Isso é notório em todas as suas cartas, que é o maior compêndio de doutrinário da igreja. Então Paulo ele sempre preparou alguém para continuar o seu trabalho. Nós vemos isso no caso de Timóteo, né? Ele foi ali depois de Paulo, né? Nós vemos ele deixando uma responsabilidade a Timóteo. É evidente que a história da missão ela termina em Paulo. É interessante observar isso. Você vai encontrar todo o livro de Atos, missão, lá no capítulo 28, termina com o apóstolo Paulo. Ali mostra algumas pessoas que faziam algum trabalho junto a ele, auxiliando ele, mas não se tem história, não se tem notícia de que alguém tenha continuado fazendo aquele trabalho assim, biblicamente. Tem historicamente, mas dentro da Bíblia a missão começa no capítulo 13 com o apóstolo Paulo e termina no capítulo 28 com o apóstolo Paulo. Ou seja, do capítulo 13 ao capítulo 28, o personagem central de missões é o apóstolo Paulo. Ainda que aparece Timóteo, aparece Tito, aparece Barnabé, aparece Marcos, mas o personagem central é o apóstolo Paulo. Então, por isso que nas cartas você não vai ver muito relacionado a ele falando sobre missões na carta, porque a carta era exatamente o compêndio doutrinário da igreja que ele estabeleceu por revelação do Senhor para ensinar essas pessoas por onde ele passava, né? Observa que a carta são enviadas a pessoas que não eram da nação judaica, Tessalônica, Filipos, né? Galácia, Efésios, né? Éfeso, melhor dizendo, né? E muitas outras cartas aí, Tessalônica, Colossos. Então são cidades gregas, né? Que atravessou já para o outro lado, na Macedônia, né? Então a gente vê aí que nas cartas paulinas a gente vê, fica subentendido, né, nos seus comentários ali, a necessidade de fazer missões, de pregar a palavra de Deus, né? Agora, nas cartas gerais, apesar de não ter temas diretamente voltados para as missões transculturais, trazem seu bojo de despertamento para que a igreja não caia na apostasia e na lábia dos falsos mestres, o que não deixa de ser considerado missões, pois aos convertidos é necessário ensinamentos para que fique firme para cumprir o propósito da igreja. Então, é a mesma coisa das cartas paulinas, né? Nas cartas universais, os escritores, nós temos ali Pedro, né, João, né, Judas, né, Tiago, eles trazem despertamento para uma igreja que foi alcançada por missões. Por quê? Porque o ensinamento faz parte da missão, tanto local quanto transcultural. O ensinamento é necessário para que a igreja cresça. Não adianta gerar e não dar o alimento sólido, né? Paulo, inclusive, questionou isso a igreja de Corinto, né? Que teve que dar para... Já era tempo deles comer comida sólida, tinha que dar para eles leite, porque ainda eram meninos, não tinham crescido, era uma igreja alcançada, né,
pelo trabalho do apóstolo Paulo. Então é importante ter essa ideia de que as cartas gerais ela é um ensinamento mais focado para uma igreja já estabelecida, né? Por isso você não vai encontrar nas cartas gerais falando sobre missões, falando sobre evangelizar, mas é um despertamento para a própria igreja, para estar despertada, para estar atenta, para não cometer o erro de sair do caminho e também combater aqueles que vão tentar apagar a chama do evangelho, que são os falsos mestres, como temos vivido hoje, né? Hoje nós temos muita gente ensinando besteira, pregando palavra fora do contexto, tentando adaptar a doutrina para os seus pecados, né? Hoje tem igrejas que a pessoa não precisa de mudar de comportamento, de caráter, de vida. Eles acham que só ser uma boa pessoa já é o suficiente, né? Ser só uma boa pessoa que segue ali os princípios sociais e morais já é o suficiente. E acha que a renúncia ao pecado não é tão necessária. Temos muitos mestres por aí ensinando isso aí, mas a verdade é, a palavra de Deus, ela também é confrontante, ela precisa, né, atingir o alvo, que é exatamente um coração arrependido para a purificação do pecado, para libertar a pessoa do pecado, e não para que a pessoa conviva com o pecado, como se pudesse andar junto santidade e o profano. Não anda, né? O coração limpo é para o Senhor, mas o impuro é para o diabo e para mais 7, quando ele volta e acha a casa vazia. Está muito claro isso na Bíblia. Então tem gente que está querendo viver um evangelho muito fácil, muito light, um evangelho onde não se prega mais contra o pecado. E muita coisa que eles que era pecado, né? Antigamente era muito natural você ver como pecado, né? Hoje você pega a Bíblia, mesmo mostrando que é pecado, as pessoas tentam negar com as suas práticas e sempre, como nós temos falado, usando como subterfúgio o amor de Deus, né? O amor de Deus que apaga todo pecado. Porém, eles esquecem que esse mesmo Deus, por ser um Deus de amor, é um Deus de juízo também, e a punição virá no tempo certo para aquele que não aceita este amor. Então, nas cartas gerais, como eu falei, não é muito comum você ver o tema missões ou evangelismo, mas sempre elas são mais instrutivas, né? Traz instrução para a igreja já estabelecida. E a última parte da Bíblia é o Apocalipse, né? Neste livro vemos a preocupação com as igrejas da Ásia em relação à sua doutrina, pois uma igreja que não segue a doutrina bíblica jamais fará missões. Observemos que eram igrejas estrangeiras, mas Cristo fala das obras, com certeza incluindo o principal motivo de existir da igreja, que é ser testemunho do evangelho até os confins da terra. Então Paulo fala sobre obras, Deus fala para João, né, sobre as obras. O que é obra numa igreja? Obra na igreja é exatamente fazer aquilo que Deus chamou para fazer, seria viver o caráter cristão e pregar a palavra de Deus, né? E ele fala que sempre você vai encontrar nas 7 cartas daquelas igrejas, ele falando sobre obras. Eu sei as tuas obras, né? Ter deixado o teu primeiro amor que é amor a Cristo e às almas, né? Então a gente vê ali uma exortação. Então a gente vê ali também um caráter missionário no livro de Apocalipse, uma revelação. Tanto é que o Apocalipse é uma revelação que traz despertamento para a igreja para o final dos tempos, né? Porque assim como teve o início para a igreja, ela tem um final também. O final dela será com o Senhor na eternidade, né? Nós não estamos aqui de passagem. Então o que a carta de Apocalipse traz é um despertamento, principalmente para aquelas igrejas, que ela foi escrita e endereçada às igrejas da Ásia, né? Mas como é a palavra de Deus, ela não está presa ao tempo, né? Ela é atemporal e ela chega até nós como também uma revelação, porque nós fazemos parte daquelas igrejas, né? Aquelas igrejas eram igrejas estratégicas ali naquela região, apesar que existia muito mais, né? Não era só 7, mas aquelas em específico era a igreja do Senhor, né? Observa que a Bíblia diz assim, a igreja da Ásia, mas as igrejas na Ásia, né? A igreja que está em Éfeso, não é a igreja de Éfeso, a igreja que está em Esmina, não é a igreja de Esmina, porque todas aquelas igrejas é uma igreja só, em 7 locais diferentes, né? Tanto para trás quanto para frente, a igreja é uma só. Tanto do passado até o futuro, até a eternidade, a igreja sempre será uma só, ainda que há divergência de locais, né? Hoje até de denominações, mas a igreja de Cristo, ela é única, né? Então a gente vê que a gente podemos dizer sim, que nós fazemos parte daquelas igrejas. Ali mostra o retrato de algumas localidades onde as igrejas, né, que estavam estabelecidas, perderam um pouco o sentido. Éfeso, por exemplo, o primeiro amor, a igreja de Laodiceia, que é uma humanidade espiritual, né, com exceção de Esmina e Filadélfia, todas as outras igrejas ali receberam críticas, né, umas que toleravam Jezabel, outras que toleravam Balaão. Então, mas eram igrejas locais, mas no final tudo é uma igreja só. Então é bom ter isso em mente. A nossa conclusão
No Novo Testamento, a igreja nasce da missão para fazer missão. Essa obra começou dentro dos limites de Jerusalém, na Judéia, Samaria, através da mulher samaritana e Filipe em Atos 8. Depois, através da igreja de Antioquia, e continua até hoje e continuará até a volta de Cristo. A missão não é um departamento da igreja, ela é a razão da igreja existir. Olha que interessante aqui. A missão começou em Jerusalém, nós falamos sobre isso, né, através de Jesus e depois dos seus apóstolos. Também na Judéia, que faz parte de Jerusalém. Samaria, que antigamente foi a capital do reino de Israel. E em Samaria, foi a primeira pessoa que evangelizou lá foi a mulher samaritana, porque ela falou: porventura achei um homem que falou tudo sobre a minha vida, não será porventura ele o Cristo? E ela chamou muito samaritano para ouvir Jesus. Então ela começou lá o evangelismo, depois o Filipe, que era um evangelista, que era o diácono, né? Também vai para lá, depois daquela perseguição que se instaurou, e ali ele evangeliza, né? E depois Paulo, através da igreja de Antioquia, é enviado para o Império Romano no seu contexto geral, ali as colônias gregas, né? A Macedônia, que era uma região da Grécia, dominada pelo Império Romano, evidente, mas já eram gregos, né? Então assim, Paulo inclusive pregou em ilhas, né? Por exemplo, a ilha de Malta, no seu naufrágio, ele ainda pregou lá ainda, né? Então é interessante que ali a igreja continuou a sua missão, né? E essa missão ela vai continuar até Jesus voltar, né? Ele fala: este evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as gentes, né? Aí então virá o fim. Então no final é que vai parar de pregar. Enquanto a igreja estiver aqui, é papel da igreja pregar a palavra, é papel da igreja pregar o evangelho. Na igreja que não faz isso, ela não está cumprindo o seu papel. Hoje, né, nós temos muitas pessoas pregando, mas dentro de igrejas, né? Pregadores, né, com agendas lotadas, mas só pregando para crente. De um ou outro que leva uma visita ali, mesmo assim não é mérito dele, é porque é alguém que levou. Mas quando se vai falar de missões, né, lá fora, não precisa ir longe, podemos ser por aqui mesmo, né? Em Cracolândia, né, em regiões de prostíbulo, né, em cadeias. Esses pregadores não pregam nesses lugares, né? Tem uns pregadores aí que são pregadores de púlpito, são pregadores itinerantes que pregam a palavra só dentro de igreja, só dentro de 4 paredes ou em congresso, né? Mas isso não é o papel da igreja, né? Isso aí, inclusive, o próprio pastor local, ele pode fazer esse tipo de trabalho, não precisaria terceirizar isso, né? O pastor, ele tem autoridade e autonomia para pregar a palavra de Deus para a sua igreja, né? Mas, infelizmente, temos vivido uma época aí em que os pastores estão terceirizando, né, e pagando, inclusive, fortunas para pregadores, né? Ficar pregando a palavra de Deus que deveria ser pregada de graça. Mas esses mesmos pregadores não são missionários. Pode andar o Brasil inteiro, mas não são missionários, porque eles andam o Brasil inteiro pregando dentro de igrejas, igual os judeus, queria pregar só para judeu, né? E não estou dizendo que a pregação dentro da igreja não tem efeito, ela tem, mas a pessoa dizer que é missão, né? Missão há barreiras, há dificuldades, né? Há batalhas, né? Se pregar dentro da igreja não há batalha alguma, né? O camarada está pregando na igreja, o pessoal está adorando a pregação, está gostando, batendo palma, dando glória a Deus. Agora pregar lá fora, combater seitas, né? Combater espírito de demônios, né? Combater, quem sabe, em alguns lugares, entrar em áreas de tráfico, pregar para traficantes, né? Em cadeias, né? Isso é mais difícil. E esse trabalho, ninguém tem agenda para ele, né? Infelizmente não tem. Então, missão é pregar para aquele que precisa ouvir a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que o trabalho do Senhor sempre será pregar a palavra de Deus. E se a igreja deixar de fazer esse papel, ela deixa de ser igreja. E quando eu falo de pregador, eu estou falando de pregador de púlpito, mas é responsabilidade de cada crente. Todo crente que aceita Cristo tem a obrigação, o dever de estar pregando. Talvez ele trabalhe no local onde as pessoas não têm acesso, mas ele está lá como pregador do evangelho e ele faz missões. Então a missão é isso aí. Então está mais uma lição concluída, né? Lição de número 4, falamos sobre missões, né? Agora no Novo Testamento, e estaremos continuando esse assunto, né? Estaremos trabalhando 13 lições dentro deste assunto. Eu quero agradecer você que ficou até o final do vídeo, né? E pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal para estar nos ajudando, né? Também dando o seu like, ativando o sininho. E se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você também discordar de alguma coisa que eu tenho dito aqui, tem toda a liberdade de estar falando conosco nos comentários. Mas no mais, está aí mais uma lição. Que Deus possa abençoar todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.